Bom dia a todos. Estamos iniciando aí, depois de uma pequena pausa, no prosseguimento aí nosso momento de reflexão, de meditação, que fazemos aos sábados de manhã, visando aí ampliar um pouquinho, esse entendimento de nós mesmos, das nossas necessidades espirituais. Estamos trabalhando a obra O Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, que serve como roteiro das nossas reflexões. Que a gente possa permitir aí esse aprofundamento, sem medo. Lembrando que nós nos aprofundamos em tantas coisas que não são boas, que não acrescentam muito à nossa vida quase nada, E a gente entra, como diz a moçada, entra de cabeça, Então, também na questão do autoentendimento é importante. Não precisa entrar de cabeça, mas que a gente se permita um pouco mais de ânimo, para fazermos um pouco mais aí de reflexão e pensar um pouquinho. Nós estávamos conversando na última vez que nós falamos sobre a necessidade da autoconsciência, ou de renovar a consciência aprofundando esse autoentendimento. A gente poder buscar essa consciência de quem somos. Aprofundar o nível de consciência é entender-se um pouco mais. E, geralmente a gente não faz isso quando não quer pensar sobre si mesmo. Como nós comentamos a respeito da fala do Cristo, a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não tem coragem de enxergar a trave que está no nosso. Porque ninguém gosta de olhar para si mesmo. Nós temos uma resistência muito grande. Porque no fundo, conhecemos as nossas imperfeições, mas não queremos nos encontrar com elas. Mas nos encontrando ou não, elas participam da nossa vida, porque nós somos aquilo que construímos ao longo das eternidades aí que se passaram. Então nós temos aí uma bagagem espiritual que vem conosco, faz parte de nós. Pelo menos aquilo que é perceptível, porque há coisas que a gente vai demorar muito para perceber, e tem coisas que dependem de outras coisas, ou seja, quando eu compreendo um sentimento, consigo também entender outros que estão associados a ele. É como se eu olhasse para um espaço que tivesse tudo escuro e não conseguisse enxergar senão penumbras de algumas coisas ali naquele ambiente. Se eu pegar um farol, um farolete, e colocar um farol numa região, por menos potente que seja esse farolete, eu já consigo visualizar um ponto. E vejo o que também? O que está em torno dele. Então é assim, quando a descoberta dos sentimentos, das imperfeições, daquilo que nós precisamos mudar, das nossas virtudes. Eu já vi muita gente dizer assim também, agora falando do lado bom, Quando a pessoa faz alguma coisa, a pessoa diz assim, tem uma senhorinha muito simples que nos falou isso, eu estou lembrando dela agora, ela falou, eu nem sabia que eu podia fazer isso. Ela falou, ou seja, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer essas coisas, Já vi gente fazendo trabalho manual, fazendo atividades manuais, da pessoa fazer uma coisa que depois ela ficar assim, estarrecida, ficar muito feliz, falar, nossa, não sabia que eu tinha capacidade para fazer isso. Iluminou uma das regiões boas da sua alma que está obscurecida por outras coisas ruins, que cobrem isso. As nossas imperfeições, muitas vezes, elas nos deixam pessimistas, obscuros, A gente se nivela por baixo, a gente acha que a gente é uma porcaria, que não serve para nada, porque não tem dinheiro, porque não é inteligente como a outra pessoa que a gente vê, que acha que é muito inteligente, um dia eu vou ser igual a você. Não, um dia eu vou ser eu mesmo, porque a gente não se conhece, não sabe quem é, e como vai se descobrindo, vai percebendo as potencialidades que tem. E conversávamos com um amigo esses dias, não existe no universo ninguém igual a gente. Cada pessoa é única, você é único. E a Joana diz, a Célia até gosta muito dessa frase, ela diz assim, aprenda a conviver com você mesmo, porque você vai conviver com você mesmo pela eternidade. Se tem alguém que você nunca vai conseguir se ausentar, vai ser de você mesmo. Você pode não merecer ficar com a pessoa que você mais ama, com o teu filho, com isso, com aquilo, mas com você não tem jeito. Você vai permanecer contigo. Então, conhecer-se é muito importante, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Qualquer luz que você fizer, qualquer uma dessas duas coisas, esses dois sentimentos, essas duas características, elas vão iluminar outras realidades à volta. Fazendo uma coisa boa que a pessoa acreditava não ter capacidade para fazer, ela pode descobrir que ela pode fazer outras coisas a mais. E daquilo ali, então, crescer e se transformar num grande trabalhador, numa grande pessoa. Nós já vimos gente, empresários famosos, pessoas que hoje têm redes de indústrias, que eram lixeiros,
vendedores ambulantes, catadores de papel na rua. Hoje tem empresas, tem negócios, mas onde estava esse potencial adormecido? Onde estava dormindo isso que ninguém via para acordar, né? Ou seja, num determinado momento essa pessoa resolveu olhar para dentro. Ela resolveu ousar, ou seja, fazer luz onde estava obscurecido, onde as coisas estavam obscurecidas. E ali, uma série de outras coisas se iluminam à volta e a pessoa diz, puxa vida, eu posso fazer mais coisas. Como também no lado ruim. Quando a gente descobre um defeito, também descobre uma série de efeitos colaterais que aquele defeito está tendo. Fala, nossa, então é por isso que está acontecendo isso com a minha vida. É por isso que as pessoas me tratam assim. Eu tenho um amigo que ele sempre reclamava que as pessoas eram indiferentes a ele. Depois ele descobriu, ao longo de muitos anos, encontrei ele há muito tempo depois, ele disse que o indiferente era ele. Ele falou que ele tinha mania de focar aquilo que era conveniente para ele. E ignorava as pessoas. E ele começou a passar isso em revista, começou a pensar e refletir, e ele percebeu que onde ele ia, ele focava só o que interessava a ele. Então o que as pessoas faziam? Tratavam ele dessa mesma forma. Quando ele acordou para isso, ele começou a buscar, a refletir, a meditar, e foi mudando, e foi cumprimentando todo mundo, onde ele chegava, ele se tornou uma pessoa extremamente popular, todo mundo gosta dele, tem um monte de amigos, e era uma pessoa que ninguém ficava perto. Mas por quê? Na verdade, o indiferente era quem? O indiferente era ele. Geralmente, as nossas mazelas, elas nos expõem, e a gente não gosta do produto da produção que elas têm. Então, a pessoa chega num lugar, ela acha que está tudo errado. Mas não é que está tudo errado. Enquanto, eu ouvi de um espírito amigo, e a gente coloca isso muito nos estudos, enquanto eu não atingir a excelência do sentimento que eu estou buscando, eu não estou pronto para fazer outra coisa. E a gente sempre acha, depois que fez uma coisinha, já acha que deve fazer uma coisona, Fala, nossa, eu tenho um trabalho na humanidade para resolver, para realizar. Você já realizou bem a tarefa que você está desenvolvendo? Você já conseguiu aplicar todo o amor que você podia naquela tarefa que você está fazendo? Se não conseguiu, não está pronto. E aí vai bater cabeça. Porque as pessoas e as situações não reagem como a gente gostaria que reagisse. Porque tudo tem que acontecer de dentro para fora. Aí a pessoa espera a realização dos outros e das coisas. Aí não vem. Então a pessoa geralmente se frustra e se nivela de novo por baixo, se achando uma porcaria, tá vendo? Eu não presto, eu sou um lixo. Ou acaba realmente tendo um problema sério de convivência e relacionamento. Quando, na verdade, a planificação tem que vir de dentro para fora. E as coisas vão acontecendo no seu devido tempo, à medida que a gente vai ficando pronto. Mas dizem os Espíritos Amigos que, para isso, nós temos que atingir a excelência do sentimento. Não é essa a finalidade das empresas, que conseguem crescer e tem lucro? Atingir a excelência do serviço? Para isso, treina funcionário, aperfeiçoa funcionários, aperfeiçoa chefes para cuidar das sessões, E fica em cima e vai, controle de qualidade, isso, aquilo. Para quê? Para que o seu produto seja interessante, que todo mundo queira, que não tenha defeitos, que o mínimo possível de problemas. E aquilo vai crescendo. Vai crescendo por quê? Todo mundo gosta do que é bom. Até a gente gosta. Quando começa a produzir alguma coisa por dentro, que é bom, a gente gosta disso que começa a produzir. E tem vontade de fazer mais. Mas até não sentir-se impulsionado a fazer isso, a gente fica parado, estagnado. Como a água, que vai apodrecendo. Muitas vezes ali num canto, sem se oxigenar. Se você jogar uma planta ali dentro, em pouco tempo aquela água já não é mais a mesma coisa. Você jogou outra, vai indo até que aquela água muda a sua característica, as coisas vão mudando. Então a Joana diz que esse autoentendimento é muito importante. Então ela diz aqui que a autoconsciência, ou a renovação da consciência, a busca de descobrir primeiro quem a gente é. Essa necessidade, ela diz assim, que apresenta-se para levar a gente a entender a escala de valores que nós temos, a fim de saber aquilo que merece primazia e aquilo que não. O que merece importância? Às vezes a gente dá importância para coisas que não tem e deixa coisas valiosas para trás. Nós, no relacionamento com as pessoas, a gente valoriza mais as picuinhas, os problemas que a gente tem com os outros, do que as coisas boas. Vocês perceberam isso? A gente valoriza mais as picuinhas, E fica preso em mágoas, em ressentimentos, em fracassos que a gente teve com as pessoas, com as coisas. Quando a vida é um constante renovar. Percebeu o equívoco? Recomeça. A Joana diz isso em uma outra obra. Caiu? Levante-se, fique de pé, prossiga. Então, se a gente teve uma decepção, um problema com alguém, não tem importância nenhuma. Recomecemos. Vamos levantar
Né? Jesus não falou, perdoa, esquece, deixa para trás, prossiga. Coisas pequenas, sabe? Oradores já falaram isso, a gente também já ajudou muito isso, né? As coisas do lar, né? A mulher, ou o marido, ou o filho, as pessoas apegadas em coisinhas, né? Não pode pisar no tapete, porque eu acabei de limpar, não pode ir em tal lugar, não pode usar isso, mas eu acabei de dobrar a toalha, botei no lavabo, está tudo bonitinho e tal, não mexe aí. Olha, para que eu botei uma toalha limpinha lá no lavabo? Se eu não posso usar, se ninguém pode usar, para quê? Então é melhor deixar tudo desarrumado, né? Assim todo mundo pode usar. Então se eu botei uma toalha novinha, é justamente para a pessoa chegar e ver o meu cuidado, a minha atenção, e utilizar aquilo. Utilizar, porque ali deve estar impregnado o meu amor, meus sentimentos, para que cada pessoa que utilizar aquilo, sinta-se bem ao utilizar. Depois eu vou lá, arrumo de novo, coloco direitinho lá, não tem problema nenhum. Mas a gente fica preso, né, em coisinhas, em picuinhas, em desarrumações e não arrumações, e assim vai para todos os setores da nossa vida. Nas conversações, nos relacionamentos e tudo. No trabalho, na casa espírita, o trabalho entre nós, que deve ser o mais harmonioso possível. A pessoa diz assim, aqui ninguém me considera, ninguém me respeita. E você considera os outros? Você respeita os outros? Porque na verdade sou eu que tenho que fazer, eu não posso esperar. Sou eu que tenho que criar um campo de tranquilidade, de serenidade, de harmonia, onde eu estou beneficiando os outros. Porque a gente só vai se beneficiar com aquilo que dá. Então eu não vou ficar bem porque as pessoas estão me tratando bem, ou porque elas estão fazendo aquilo que eu quero. Eu vou ficar bem se eu estiver bem. Se eu estiver consciente dos meus sentimentos e fazendo o meu melhor, eu vou beneficiar aqueles que estão à minha volta. E vou me beneficiar também desse clima que eu mesmo criei, que é chamada também a atmosfera da oração. Quando Jesus falou, seja o teu constante orar, ele estava querendo dizer o quê? Não é que a gente viver falando uma prece, mas vivendo sob os ensinamentos que ele nos ensinou. Estamos orando constantemente. Quem vive o Evangelho ora constantemente. A vida é uma eterna oração. E aquele momento que a gente se recolhe para orar é só o quê? Um momento de contemplação, onde a gente conversa com Deus na intimidade, mas a oração já está acontecendo no dia a dia, na vivência dos princípios do Evangelho. Quem está vivendo os princípios do Evangelho está orando constantemente em oração. Essa atmosfera criada por essa boa vivência faz bem para a gente, independente do que os outros possam nos dar, daquilo que possa vir dos outros. Porque nós já falamos isso outras vezes e eu repito sempre isso. Ninguém pode perceber o que não está dando. Ninguém me ama. E você ama? Está esperando ser amado para amar depois? Não tem jeito. Porque ninguém pode identificar o que não está dando. Se eu não estou procurando amar, não importa quanto me ame, eu não vou sentir esse amor. Não importa. Porque a gente já viu pessoas que são muito bem cuidadas, que são amadas infinitamente e suicidam-se, cometem atitudes absurdas, né? Os mais absurdos comportamentos, porque na verdade estão vazias de si mesmas, não estão dando. Quem não dá, não sabe perceber o que está recebendo. E a gente viu na história, assim, na história da humanidade, figuras que tiveram comportamentos exóticos ao extremo, porque tinham tudo, mas não eram nada. Tinham coroa, tinham cetros, tinham roupas que eles colocavam acima do povo e eram esdrúxulas, exóticas, né? Faziam absurdos para tentar preencher um vazio que não ia preencher nunca. E não preenchiam. Acabavam desencarnando, deixaram uma marca na história de um contraste muito grande, né? De um poder muito grande, mas também de uma fragilidade, uma fraqueza muito grande. De uma fraqueza muito grande. Quem assistiu o filme de Alexandre o Grande, viu bem no final, quando a mão dele ele vai percorrendo, né? E aquela conversa final que ele tem, demonstrando que nada de todas aquelas conquistas que ele fez teve qualquer importância para ele. Na verdade, né? Nós, numa fluidoterapia, né, Sérgio, nós ouvimos da espiritualidade contando o outro lado, a vivência do Alexandre do outro lado, quando ele, diante de um imaginário conselho, né, cada um dos espíritos que coordenou o trabalho dele perguntava para ele, onde está o teu coração, Alexandre? Ele respondia, em parte alguma. Ou seja, em nenhuma das conquistas que ele fez, o coração dele estava presente. Nós temos gravado, acho que essa fluido, né? É um momento muito sublime que a espiritualidade contou como foi a presença dele diante de um conselho da consciência, dos mentores que o receberam no plano maior. E ele, então,
Eles perguntavam a ele, onde está o teu coração, Alexandre? E ele dizia, em parte alguma. Primeiro ele revia todas as suas conquistas e respondia, em parte alguma. Então, nós nos pertencemos, não pertencemos a ninguém. E ninguém também nos pertence. Então, ter consciência disso, avaliando que a felicidade é uma construção muito nossa, muito própria, que depende desses valores que nós precisamos revisar, que a Joana está falando aqui, a alteração da escala de valores, saber quais são os valores que nos prendem, onde a gente está preso, por que está preso, ter coragem de pensar sobre isso. E isso é uma coisa tão interessante que, como nós somos orgulhosos, ninguém gosta de falar dos seus defeitos. Nós não gostamos de ficar por aí falando dos defeitos da gente, mas ninguém vai ouvir, somos nós conosco mesmo. Não precisa ter medo de admitir para si mesmo. Nossa, mas eu estou ranzinza, hein? Pelo amor de Deus. A gente às vezes para pensar e fala, pelo amor de Deus, eu estou mordendo até minha sombra. Puxa vida, não precisa admitir isso para os outros, mas admitindo para si mesmo, a gente vai tomar providência para deixar de ser ranzinza. Vigiar um pouco mais, né? Não tem aqueles dias que a pessoa diz assim, hoje nem eu estou me aguentando. A pessoa está hoje eu não estou me aguentando. O que significa isso? Que a postura está incomodando muito mais a pessoa do que os outros que estão à sua volta. E você quer ver incomodar mesmo, de deixar a pessoa assim, saindo fogo pela venta e chispa pelos olhos, é se ninguém ligar. Se a gente estiver muito bravo, muito ranheta, muito ranzinza, e ninguém falar nada, todo mundo trata rindo, nossa, isso é terrível. Aí a gente sai mordendo as portas, né? Sai chutando o cachorro, sai fazendo alguma coisa, porque a coisa está... Porque o problema não está fora, está dentro da gente, está dentro do nosso coração. Esse mal-estar, esse vazio, incomoda a gente. E sem conhecer a escala de valores, ou seja, quais são os valores que regem a minha vida, sobre quais aspectos a minha vida está fundamentada, como é que eu convivo com as pessoas, como que eu as trato, nessa convivência, quem são as pessoas que convivem comigo? É muito importante pensar tudo isso. Quem são as pessoas que convivem comigo? Na religião, no trabalho, na família, no círculo de amizade, quem são? E com elas, que tipo de relacionamento eu tenho? Qual é a troca? Nessa troca, o que me sensibiliza? O que eu troco nessa convivência em todos os sentidos? Isso é avaliação de valores, escala de valores. Para a gente começar a perceber como é que a gente está se comportando nas muitas relações que a gente tem. Dessa forma, identificando quem é. Porque a gente pode perceber, analisando tudo isso, que algum traço de imperfeição que está assim, exaltado, que está aparecendo mesmo, a gente não está notando. Então, isso é muito importante. Isso é rever o quê? Escala de valores. Né? Escala de valores, que é o que a Joana coloca. Para fazer o quê? Nossa, complicado aqui. Eu não gosto de olhar por cima, né? Então eu fico tirando o outro. Essa seleção de objetivos dilui a ilusão. Olha o que ela coloca. Essa seleção de objetivos dilui a ilusão. Porque quando eu começo a entender aquilo que tem primazia e o que não tem, o que é secundário, o que é importante, porque muitas vezes a gente não tem sabedoria para entender aquilo que é importante, valorizar e potencializar aquilo e fica preso em picuinhas. Então os meus valores estão invertidos, eu estou preso nas picuinhas. E as picuinhas não me fazem crescer. Ranhetice, ranzinzice, azedume, esses mal-estares que a gente experimenta na relação, isso não faz a gente crescer. Aí o Espírito chega do outro lado, eu sofri muito, Senhor, eu passei uma vida de cão, mas não fala que foi o cão, né? Não fala que ele foi o cão. Lógico que teve uma vida de cão, foi o cão. Eu tive uma vida de cachorro bravo, pois é, foi o cachorro daqueles bem bravo que mordia todo mundo. Teve uma vida de cão mesmo, mordeu todo mundo que achou pela volta. Aí chega no mundo espiritual e foi reclamar, teve uma vida ruim. Mas você foi azedo, você foi ranzinza, você implicou com todo mundo, você nunca se doou, você só esperou dos outros, você só quis, só exigiu. Aí a minha vida não deu certo, é lógico, você não deu certo em lugar nenhum. Você, ao invés de servir, queria ser servido, ao invés de fazer, queria receber, em vez de dar, né, queria tudo para si. Em vez de servir com humildade, com amor, queria holofotes, tudo que não podia. Né? Aí todo mundo, é lógico que as pessoas elas reagem como a gente age. Né? Se eu ajo mal com os outros, eles reagem. Vão me dar patada, vão me dar... E eu vou começar a me sentir mal. Aí falo que eu tive uma vida maldita, né? Uma vida ruim. Aí é hora da consciência falar, mas esse é você. Claro que você teve uma vida de cão. Você foi o cachorro.
bem bravo, mordendo os outros, tudo por aí, dando dentada em todo mundo. Então não tem jeito, qual é? Né? Aí a Joana coloca aqui de maneira magistral. Ela fala que saber o que é importante e o que é secundário, ou seja, aquilo que tem primazia, que merece a nossa atenção. Será que a pessoa com quem eu convivo é menos importante do que os defeitos dela? Claro que não. A pessoa é mais importante do que os seus defeitos, ou aquilo que ela faz. A gente toma por base o amor de mãe, na maioria das vezes, com exceções, né? Claro que tem exceções em tudo. Para uma mãe, o filho é mais importante do que os defeitos dele. Não interessa o que ele faça. Ela continua amando ele com o mesmo amor. Já contei para vocês, e todo mundo deve saber de alguma história dessa, de todo mundo saber que o filho faz isso, faz aquilo, tem um monte de defeito, se droga, transporta droga. E a mãe, não, meu filho é bom. Os outros é que desencaminham ele. Os outros é que dão as coisas erradas para ele. Uma senhorinha que o filho estava preso porque havia transportado droga. Não, meu filho nunca usou e nunca transportou droga. Colocaram isso nas coisas dele. E ela continua amando, e não importa os defeitos dele. Ela continua amando ele. Então, a pessoa, o filho não é mais importante do que os defeitos dele? Claro que é. Então, o amor direcionado para o filho, não para os seus defeitos, para as suas imperfeições. Porque todo mundo as tem. Todos temos imperfeições. Então, qual que merece primazia? A atenção máxima? A pessoa. Conviva com a pessoa, não com os defeitos dela. Porque se os outros também fossem escolher alguma coisa boa para conviver com a gente, possivelmente não iam encontrar. Muita gente convive conosco por tolerância, por compreensão, por paciência. Porque compreende, aceita a gente como a gente é. Porque olha para a gente e tem alguma coisa a mais que é mais importante do que os defeitos da gente. E a gente precisa aprender a fazer isso. E a cuidar disso, né? Porque isso é uma plantação. É uma plantação que nós temos que cuidar, é uma plantação delicada, que merece a nossa atenção. E o que é secundário, deixar de lado mesmo. Para poder fazer o quê? Renovação da consciência. Adquirindo a autoconsciência, a consciência de quem se é. A coisa mais terrível desse mundo é a gente não saber quem a gente é. E só pensando nessa escala de valores, avaliando os valores que a gente tem, a gente começa a adquirir a autoconsciência, a consciência verdadeira de quem a gente é. A verdadeira consciência de quem a gente é. E aí a gente vai seguindo então. E ela diz então, isso aí dilui a ilusão. Então a gente para de achar isso, achar aquilo e ver as coisas com mais realidade. Estimula o emergir do si, ou seja, aquela realidade escondida de quem a gente é, rompe essa casca da ilusão que fica fazendo a gente achar que a gente é isso, que a gente é aquilo, nos dois sentidos, se achando a última batatinha, né, do pacote, ou se achando uma porcaria, a laranja podre. A gente faz emergir a verdade do que a gente é, permitindo que a gente trace rumos para a nossa existência. Se eu identifico que eu sou orgulhoso, ótimo, não há problema nenhum. Né? Aí não adianta se perder chorando, Senhor, eu sou orgulhoso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas você não sabia. Que bom que você descobriu. Porque para ele não importa se eu sou orgulhoso, se eu não sou. Se eu sou mentiroso, se eu não sou. Se eu sou um bandido, se eu sou um anjo. Para Deus não, isso não importa. Ele me vê como seu filho. Como nós deveríamos ver as pessoas. E como dessa forma cuida de mim. Faz tudo o que ele pode para que eu tenha uma vida boa. Mas se eu resolver ir lá colocar o dedo na tomada, não vai ter jeito, eu vou levar o choque. Ele não vai anular a corrente da tomada para que eu não tome o choque, porque eu preciso aprender que eu não devo colocar o dedo lá. Né? O Levizinho é encanado. Outro dia eu falei para ele, não mexe aí, moleque. Ele foi lá com o dedinho tentando na tomada, eu tirei, a gente brincou com ele para todo quanto é lado. Quando nós estávamos de costa olhando, olha o Levizinho lá com o dedinho na tomada enfiando. A sorte que as tomadas novas, elas têm um espaço de plástico, né, para depois ter a parte da corrente que fica lá dentro. Então o dedinho dele não alcançava lá dentro. Mas senão ele teria tomado um choque. Teria tomado um choque. Deus não vai impedir a gente de socar o dedo na tomada. Você quer? A gente é encanado. Né? Nós somos tudo encanado. O Criador coloca a gente para cá, daí um pouco a gente está indo para lá. Ele cata a gente, bota a gente para cá, daqui a pouco a gente está para lá. Tá bom. Vai lá. Vai botar o dedinho lá, vai. A gente vai lá botar o dedo na tomada. Aí descobre, né, por vias próprias, que ali não é lugar de botar o dedo. Por vias próprias. Então, o emergir do si. Aí é o que acontece? A gente assume o comando de si mesmo. Que a pior coisa que pode existir é a gente não ter comando da própria vida. E a gente vê muita gente, inclusive a gente em alguns campos, andando às tontas por aí.
Tem um amigo de serviço, né? Ontem nós estávamos conversando com ele exatamente isso. Ele tem uma vida difícil, tem problemas financeiros, ele mora num bairro, numa Coab, que ele tem uma casa, que ele quer a qualquer custo transformar essa casa numa outra casa. Só que para isso ele já comprometeu o salário dele até o ano 2122. Porque ele tem dívida até a raiz do cabelo. E toda vez que ele vai receber o salário, ele entra na sala reclamando disso, daquilo, que o dinheiro... Aí todo mundo não aguenta, né? Todo mundo pega ele e já dá-lhe uma esparrelada, né? Ah, mas você não tem juízo, o teu salário que você fez aí, o teu salário está comprometido inteirinho, você fez um empréstimo aqui, outro lá, comprou num lugar, entendeu? Ele faz uma confusão, que ele deve ter dívida assim, nos próximos 15 salários já deve estar tudo comprometido, para no 16º também estar, e não tem jeito. Sei lá, por quantos anos ele arrumou aí as suas dívidas. Claro que a gente pode parcelar as coisas que a gente precisa fazer, e tem coisas que não tem jeito. Se você não comprar parcelado, você não consegue fazer com o dinheiro que a gente tem, não tem como. Mas você precisa programar, você tem uma programação. Eu tenho que sobreviver também. Se eu comprometo todo o meu dinheiro para pagar a conta, aí eu vou comer o quê? Vou vestir o quê depois? Né? E ele é tão fora de propósito que ele passou em frente ao Brasilino Magre ali na coisa e viu uma camisa lá que custava, acho que, quase R$200 e falou, comprou a camisa. Mas por que você comprou? Ah, porque era bonita. Mas tá bom, tudo que a gente achar bonito por aí for comprar, você imagina como é que vai ser a questão do dinheiro, né? Tem coisa que a princípio é para ser apreciada. Depois a gente vai ver se pode ou não pode, né? Quem sabe ao longo do tempo dá para adquirir, mas naquele momento não. E ele comprou. Foi lá, viu um perfume, não sei quanto, também comprou o perfume. E assim vai. Ou seja, totalmente imprevidente. Não vai percebendo, não vai notando, né? Que todo esse sofrimento é o quê? É uma escolha de si mesmo. Aí ele não tem o quê? Comando das aspirações dele. Ele não tem comando. Isso na parte material. Você imagina isso no campo emocional, como é? Se nós não tomarmos conta do patrimônio, do tesouro emocional da gente, como é que fica? Fica exposto para todo mundo assaltar. Todo mundo me magoa. Mas por que todo mundo te magoa? Você está cuidando do tesouro do teu sentimento? Como é que você está agindo em relação a todo mundo? Falando de sentimento. Né? Falando de sentimento. Então a gente precisa avaliar isso, né? Para ir tendo fazendo essa construção de valores novos. Podemos dizer que o ser, a partir desse momento, passa a criar-se a si mesmo, de forma lúcida. Porque a gente é alguma coisa, mas não lúcido. À medida que a gente vai verificando essa escala de valores, o que é importante, o que não é, o que precisa ser mudado, aquilo que pode permanecer, que pode ser melhorado, a gente vai ficando mais lúcido, vai tendo mais discernimento para decidir as coisas, vai agindo com menos impulso. Então, muitas vezes as coisas e as pessoas reagem com as nossas ações. A maneira como a gente age provoca uma reação das pessoas. E pela lei de causa e efeito, cada um colhe o que plantar. Não tem jeito. A vida é uma semeadura. Nós vamos atirando semente. Agora, a colheita é feita onde? Na terra do vizinho? Não. Na minha própria terra. Conversávamos esses dias também com um amigo, e ele reclamava a respeito de alguns posicionamentos de pessoas com ele, e eu sei exatamente do comportamento dele emocional, e eu disse, você sabe onde acabam as pessoas? Não estou dizendo que seja essa a único, nem que está certo, né? A única justificativa de acontecer isso, mas é um dos motivos. Eu falei, você sabe onde acabam as pessoas convenientes? Que durante a vida só usam os outros, nunca dão nada? Que não se importam, só se importam consigo mesmo? Em algum lar de solidão por aí, sozinho, para pensar. Então, muitas pessoas que estão em lares de repouso, não estou dizendo que seja essa a única causa, mas muitos que estão ali, foi porque se afastaram dos seus amores durante a vida toda, criando um campo de negatividade muito grande à sua volta. Claro que não justifica a atitude dos outros, mas justifica a atitude da pessoa. Ou seja, ela afastou todo mundo de si mesma. Acabou num lar de solidão, para pensar na vida,
Porque a vida é assim, é feita de períodos, de atividade e períodos para pensar. Períodos para a gente agir e pensar, agir e pensar. Né? Então nós precisamos pensar sobre isso. Quiçá um dia a gente consiga conviver com todo mundo para não ter coragem de pegar alguém que não age bem, não reage bem, para colocar num lugar sozinho. Né? Isso não deveria acontecer. Mas acontece. E pode acontecer com quem deu tudo também. Quem fez o bem, quem ajudou, pode também terminar no lar, mas não de solidão. Aí sim, a pessoa realmente estará num recanto de repouso. Num recanto de repouso. De repente você vai numa casa de repouso para idosos, tem idosos felizes, que estão ali muito bem. Né? Há pouco tempo, num desses natais ali, entrevistaram umas pessoas, e até teve um filme recente sobre isso, de um filho que foi visitar a mãe lá nos Estados Unidos, numa casa de repouso. Tá? Tem um filme, não lembro o nome do filme agora, e a mulher olha para ele, ela quase não o reconhece. Depois ela reconhece que é o filho dela. Mas ela estava feliz, estava muito feliz. Aí a moça que estava com ele pergunta, mas a senhora não acha ruim de ficar aqui? É assim, por que eu acharia ruim de ficar aqui? Olha quanta gente tem aqui. Eu estou no meio das pessoas, eu não estou sozinha. Aqui eu sou bem cuidada, aqui eu posso ler, eu vou à biblioteca, eu faço meus exercícios. Tenho tanta gente para conversar. E já outros lá sentados, de cabeça baixa, amargurados, né? Meu filho me abandonou, é porque me largaram aqui, é porque a minha vida sempre foi uma vida muito difícil. Gente, vida difícil não é motivo para a gente ofender os outros, para a gente magoar ninguém. Vida difícil, problemas nossos, não é motivo para a gente destratar os outros, nem agir com indelicadeza, com desrespeito. Porque o ônus emocional disso é acreditado, né? Ou melhor, é debitado na nossa conta espiritual. E a nossa espiritualidade é um exercício de vida e não de um tempo. É o espírito que vai lançando nos seus valores débitos muito altos, pode, ao encerrar o tempo existencial, estar negativado. E aí não tem como bancar, no bom sentido, no sentido figurado, uma boa estadia no coração dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Jesus diz: aquele que pode pagar no mundo espiritual se lhe dá uma boa estalagem. Aquele que não pode pagar vai dormir sobre a palha. Está escrito lá, na interpretação do Cristo do Evangelho. Por isso que a conta final não pode ser negativa. Nós precisamos lutar para ir colocando valores dentro da nossa contabilidade espiritual, de maneira a acumular recursos que nos sustentem positivamente no balanço final daquilo que foi e representou o nosso tempo existencial. Então, o espírito precisa ir. Ter vida difícil, ter problemas, não é motivo para a gente criar inimizades. Tentar resolver as nossas problemáticas afligindo os outros. Ninguém é culpado das minhas aflições, das minhas privações. Eu posso solicitar ajuda, eu posso pedir auxílio, posso buscar, posso fazer o que for necessário. A única coisa que eu não posso é utilizar a minha fraqueza, a minha dificuldade para machucar os outros, para dizer o que eu não devo, para tratar as pessoas de forma como eu não devo fazer. Isso não é justificativa. E eu não vou poder utilizar isso depois, no balanço consciencial, utilizar isso como algo para deduzir lá das minhas necessidades. Não vou poder fazer isso. Porque o dever de cada um de nós é justamente fazer para o outro o que nós gostaríamos que seja feito para nós. Assim ensinou Jesus. Só faça para o teu semelhante aquilo que você gostaria que te fosse feito. Se não for assim, não faça. Então, é um momento para a gente refletir e pensar. Se as pessoas não estão reagindo bem para conosco, isso não seria importante. Mas, em primeiro plano, vamos fazer um balanço. Por que será? Será que existe culpabilidade minha? Será que existe alguma coisa que eu esteja fazendo, uma forma como eu estou me comportando, que está gerando esse desconforto, né? E geralmente a maioria das pessoas, elas não reagem bem a desconfortos. Poucas são as pessoas que recebem desconfortos com tranquilidade, sem reagir.
Então nós precisamos avaliar como nós estamos agindo. Se as coisas não estão boas, eu preciso parar e refletir. Como eu estou me comportando? Como é que está o meu comportamento emocional? Quem sai azedando tudo por aí, dificilmente vai ter corações solícitos, corações que direcionem para si mesmo algum tipo de afetividade. Nós não deveríamos depender disso, mas ainda dependemos. Infelizmente, a nossa imperfeição faz com que a gente ainda necessite dessa troca. Então, sempre que houver alguma dificuldade conosco, isso a gente aprende com a doutrina. Não perguntar por que fizeram isso comigo, perguntar por que eu estou passando por isso. Por que será que a Maria me magoou? Não é essa a pergunta a fazer. Por que será que eu me magoei com o que a Maria fez? A pergunta é essa. Exatamente. Por que será que eu estou sendo rechaçado pelas pessoas? Sou eu. Por que será? O que está acontecendo comigo? Como eu estou agindo? Como é que eu estou reagindo? Escala de valores. Desfazer as ilusões. Não se colocar como vítima, porque essa é a pior postura que tem. A postura da vítima. Porque a vítima não precisa mudar. Se eu sou vítima, eu não preciso fazer nada. É o mundo que tem que mudar, eu não preciso mudar. Esse bonequinho aqui era mais gordo no passado, viu? Agora ele já ficou magro. Com o tempo ele foi perdendo umas gordurinhas. Nós temos um campo que nós criamos, já falamos sobre isso, produto do nosso pensamento e do nosso sentimento. Esse campo atrai e repele tudo o que nos acontece. É esse campo que nós criamos em torno do nosso pensamento e do nosso sentimento, que atrai ou repele o que é bom e o que é ruim. Se eu... Lembra do poema da gratidão? Mas eu faço tudo direito. Mesmo assim, parece que as pessoas não se interessam muito por mim. Se eu não tiver nem a companhia de um cão, eu ainda tenho a ti, Senhor. Poema da gratidão de Amélia Rodrigues. Se eu não tiver nem a companhia de um cão, ainda tenho a ti, Senhor. Porque se eu não posso ouvir dos outros nada, do alto, com certeza eu vou ouvir tudo o que eu preciso. E eu vou encontrar no mundo espiritual amigos incondicionais, que dedicam o seu amor e o seu carinho ao meu coração, sem me cobrar nada, sem pedir nada. E nestes eu posso buscar as forças que eu preciso. Está no Evangelho também. É no Senhor que eu me refaço. Ou seja, de Jesus vem a força que nós precisamos para impulsionar a nossa vida. O resto é lucro. Um olhar bondoso de alguém para comigo é lucro. Porque nem isso a gente merece. Nem um olhar de generosidade de ninguém. De ninguém. Qualquer coisa que venha dos outros, que nos beneficie, é lucro. Considerando a natureza nossa e os nossos débitos espirituais, o que vem dos outros é lucro. Porque a gente não merece isso. O que a gente exige, nós não temos direito. Você tem que me tratar melhor. Não tem nada. As pessoas têm que me respeitar. Dizia o Chico, eu é que tenho. O Chico falava, os outros podem agir do jeito que quiserem, mas eu tenho que ser melhor. Eu tenho que fazer. Porque nós não dependemos do que vem dos outros. Toda vez que a gente ainda precisar consideração, respeito, atenção, amor, carinho, qualquer coisa que venha dos outros, que a gente precisar disso, a rota está errada. Nós não dependemos disso. Mas se vier, é bom. Claro que é confortável viver entre corações queridos que nos dão coisas boas. É lógico que isso. Só que isso é um conforto exterior. Porque o conforto interior vem das nossas produções íntimas e não do que nós recebemos dos outros. Não é o que os outros me fazem que me dão conforto, me dão paz. É o que eu faço. O dia que a gente entender isso, nós nunca mais vamos deixar de fazer o bem. Nós vamos nos apaixonar pelo amor, pela caridade, vamos querer fazer cada vez mais. É isso que sentia a Madre Teresa de Calcutá, é isso que sentia o Chico, é isso que sentia Francisco de Assis, Irmã Dulce, o Divaldo e tantas outras almas generosas desse mundo. É isso que eles sentiam e sentem. Quanto mais fazem, mais se planificam, melhor bem-estar experimentam e querem fazer cada vez mais. Enquanto nós necessitarmos do que vem dos outros, está errado.
nós vamos continuar infelizes, vamos continuar aflitos. O teu problema de infelicidade não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, não são os teus amigos, não é o teu trabalho, não é o meu trabalho, não é a minha. O problema sou eu, com os meus sentimentos. Porque eu sou o que eu irradio. Tudo que eu irradio permanece comigo, está em mim. E pode atrair, se não dos homens, pode atrair de outras fontes, das fontes divinas, valores e recursos que vão planificar a minha vida, que vêm de outros planos que eu não compreendo. Corações queridos que deixaram os palcos de existência comigo há muito tempo, porque se sublimaram, foram embora no tempo evolutivo, mas que cuidam de mim de onde estão. Mas para que eles sintonizem comigo, é preciso que eu sintonize com eles. E como é que eu vou sintonizar com eles? Mudando o meu coração, mudando o meu sentimento, mudando a minha realidade íntima. Aí eu entro em sintonia e experimento uma alegria que acaba com todas as necessidades. Por que a gente necessita de tantas coisas? Porque não tem nada. Quem tem não necessita. À medida que eu construo aqui dentro, tudo que está à volta perde o sentido. No sentido de precisar, de querer, de só ser feliz se for daquela forma. Quantos espíritos acordam no mundo espiritual, e a gente vê nas reuniões mediúnicas, que chegam e falam assim, quanta ilusão, quanta bobeira eu fiquei correndo atrás da vida, e agora perdi tempo. Eu estava lá, era tudo tão importante, e eu fiquei atrás de ilusões, atrás do meu orgulho, da minha vaidade. Achei que eu tinha que ser considerado, achei que tinha isso, que tinha aquilo. Quanta coisa, quanta ilusão. Quando tudo o que nós precisamos já está conosco, afirma-nos André Luiz. Estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, tudo certo, está tudo certo. É o nosso orgulho, a nossa ilusão, que faz a gente ficar aprisionado, aprisionado naquele círculozinho estreito. Então, como é que eu vou abrir se eu estou vitimado, né? Eu sou uma vítima. Então, cada um atrai e repele conforme dá. Essa é a realidade da nossa espiritualidade. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, porque o corpo reage conforme o pensamento determina. Porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele é o agente modelador da forma. Então, toda a realidade espiritual se exprime através do perispírito, que é o agente modelador do corpo. Se eu atraio, se eu deixo drenar para o meu corpo espiritual toda a minha amargura, toda a minha ansiedade, toda a minha angústia, é natural que o meu corpo espiritual descarregue isso onde? Em cada célula do meu corpo físico, que vai agravar, que vai criar problemas nos meus órgãos, que vai atrapalhar o funcionamento orgânico. Um sentimento ruim danifica todo o fluxo que deve haver de intercâmbio energético entre o corpo e a alma, em todo o seu caminho até chegar na alma, e da alma para chegar no corpo. Eu atrapalho. Toda vez que eu agasalho sentimentos negativos, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando a possibilidade de ter uma doença. Porque eu atrapalho o fluxo energético, esse fluxo contínuo que deve haver entre o espírito e a matéria. Eu atrapalho isso, eu quebro esse ciclo. Instalo desarmonias. Sem contar que um pensamento ruim é uma chuva ácida, contínua sobre o corpo. É uma chuva ácida. O pensamento negativo tem produções tóxicas, ácidas, que caem sobre a matéria, que tem a sua defesa até certo ponto, mas depois começa a sofrer. Começa aquela proteção toda, a primeira começa a se romper e as doenças começam a instalar-se. É uma chuva ácida, Então o pensamento é emanado e uma tempestade se forma no meu campo mental, na aura, ou o que o André Luiz chama de túnica mental, ou túnica eletromagnética. Faz o quê? Isso aqui é uma chuva ácida sobre o meu corpo, agindo em cada célula, em cada órgão, promovendo desarmonias. Então, o pensamento é produtor de toxinas gravíssimas. Então, quem tem um pensamento pessimista, que a vida é uma porcaria, que a vida não presta, que a vida é uma droga, que a vida é isso, que a vida é aquilo, esse pensamento vai destruir a nossa vida, com toda certeza. Os pensamentos negativos destroem a nossa vida, com toda certeza, a vida física.
A vida eterna não tem como fazer isso, né? Mas a vida física sim. Com certeza vai destruir. Por isso que eu tenho um livro do Divaldo sobre a gratidão, que eu gostaria que todo mundo lesse esse livro. A Psicologia da Gratidão. Para a gente entender quanto ser grato é bom. Criar um clima de otimismo através da gratidão. Como que isso renova a nossa vida? Como que muda materialmente, espiritualmente, fisicamente? Um clima de gratidão. Tem um livro sobre a gratidão. A gente deveria meditar sobre pegar um capítulo, meditar ele 20 vezes, pelo menos. Ler de novo, meditar, refletir. Para criar um clima de gratidão na alma. Que aí a gente, ao invés de promover uma chuva ácida, a gente promove uma atmosfera de bem-estar muito grande. Cujos benefícios vão se manifestar no corpo e na alma, né? Vão trazer tranquilidade, serenidade ao espírito e vão trazer harmonia ao corpo. A autocura. O que é a autocura? Eu confio que com a ajuda de Deus eu posso me curar. Confio. Que não há doença, não há problema que eu sofro que não possa ser resolvido se eu quiser. Com a ajuda divina e com os meus esforços e a minha vontade, eu vou me curar, eu vou ficar bem. Todo mundo conhece uma história assim. A história de um americano que recebeu o diagnóstico do médico. Ele tinha um câncer cerebral, descobriu, o médico deu tanto. O médico falou para ele, você vai voltar aqui em tanto tempo e fazer uma cirurgia, mas é só para prolongar o tempo da sua vida, você não vai viver. Ele disse assim, doutor, eu não posso, eu não vou desencarnar, eu não vou morrer. Como assim? Doutor, eu tenho uma tarefa para cumprir, eu sou jardineiro. E eu tenho um jardim para cuidar. As minhas plantas não podem ficar sem mim. Então, para que elas não morram, eu também não vou morrer. 20, não sei quantos anos depois, o médico reencontra, ele era um médico já velhinho, e o jardineiro estava lá, cuidando do jardim dele. Cuidando do jardim. Autocura. Mas para isso, cadê a atmosfera de confiança em Deus e de confiança nas próprias forças? Né? Agora a gente prefere ser azedo, ser pessimista, azedar a vida de todo mundo, atormentar todo mundo, né? Se eu vou a um passeio, se eu vou a um lugar, eu tenho que tornar a minha presença ali agradável, para que todas as pessoas que estão comigo se sintam bem na minha presença. Se não está acontecendo isso, o problema é meu. O que eu estou fazendo que está afastando as pessoas de mim? No meu trabalho profissional, eu tenho que ser, na minha empresa, no lugar onde eu estiver, um ponto de convergência, de harmonia, não de desarmonia. Dentro do meu lar, no círculo religioso, onde nós estivermos. Eu tenho que criar essa atmosfera de confiança e uma atmosfera benévola para parar de chover ácido em mim mesmo. Em forma de fluidos pestilenciais, né? Tóxicos, que vão aos poucos intoxicando o meu corpo, vão acabando com a vida orgânica, a vida física. Então esse é o pensamento que nós precisamos elaborar para irmos cuidando do nosso corpo, tanto quanto devemos cuidar da nossa alma. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, ou perturbando e bombardeando os campos organogenéticos. Acabamos de falar. Nós falamos. Ou a gente produz vida, construindo, recompondo, sempre se consertando fisicamente, ou simplesmente a gente faz o quê? Perturba e bombardeia o nosso corpo, fazendo com que o corpo não aguente. Não existe coisa pior para o nosso corpo, para se manter em ordem, do que as forças negativas que vêm da gente mesmo. Acho que estão com o olho gordo comigo, né? Quando a gente fala assim, tem gente com o olho gordo, a inveja está acabando com a minha vida. Não é a inveja dos outros que está acabando com a sua vida. A sua pode, a minha pode, né? Então deve ser a minha inveja. A inveja dos outros não acaba com a vida da gente, não. Não adianta colocar aquelas plantinhas atrás da porta, né? Vassoura, salzinho, com alho, não sei o que. Adianta colocar isso tudo? Não adianta. Né? Vai lá no mercado e compra aquelas cestinhas prontas, né? Cestinha contra mal olhado. Tem a cestinha lá, tem alho, né? Tem plantinha não sei do que, tem correntinhas não sei o que lá, e vai lá e põe prepara lá um aparador, né? No melhor lugar da casa e coloca a cestinha lá. Agora eu estou protegido. Tinha que colocar a cestinha dentro da alma, né? Se a gente engolir ela,
mas de maneira que ela se materializasse num aparador dentro do espírito, lá na alma, aí daria certo, né? Mas ali na casa não vai funcionar, porque o problema não é exterior, o problema é dentro da gente. Não é a inveja dos outros que destrói a gente, é uma grande ilusão essa. Não é o olho gordo dos outros que acaba, né? Tem até um ditado muito popular que fala assim, que engorda o boi é o olho do dono, entendeu? É o dono do problema, não é os outros. Né? Não é o olho do vizinho que não engorda o seu boi, é o teu olho que não é bom, não está ajudando, né? Ou seja, sou eu, o problema está em mim, não vem de fora. Colocar patuada, não adianta nem, só se pudesse engolir para ir parar na alma, né? Aí quem sabe funcionaria. Não funciona de jeito nenhum, nem engolindo, não adianta. Então a gente precisa o quê? Lembrar que não é o que vem dos outros, é sempre o que nós produzimos. É o que a Joana coloca muito sublimemente nessa colocação dela, né? Quanto mais consciente o ser, mais saudável os equipamentos para o desempenho relevante das tarefas que estão reservadas. O Chico morreu com 92 anos tomando uma série de remédios. Muita gente vai embora muito cedo por muito menos. Muita gente desencarna muito cedo por coisas muito menores do que as doenças que ele viveu. E ele foi tomando um medicamentozinho. Uma mulher reclamou com ele uma vez, mas Chico, eu vou ter que tomar um remedinho pro resto da vida. Isso mesmo, minha filha. O que é tomar um comprimidinho durante toda a vida? Vai tomando comprimidinho e vai vivendo. Não é por conta dessa doença que você vai morrer. A doença só vai lembrar a gente dos nossos enganos, dos equívocos que estão vindo de dentro para fora. A doença é para isso. O tempo que ela durar é o tempo de conscientização que nós precisamos. Se ela durar uma vida inteira, é porque nós precisamos de uma vida inteira para tentar nos conscientizar dos nossos enganos. Esse é o tempo da doença. Esse é o tempo. Tem gente que vai embora por qualquer coisa. O Chico viveu 92 anos. Quantos que nós conhecemos por aí que têm vida bastante frágil e vivem, e realizam um monte de coisa. A Irmã Dulce construiu um empreendimento na Bahia para atender um hospital para atender portadores de necessidades especiais, e ela é desse tamanhozinho assim, e tem só meio pulmão. Meio funciona, o outro funciona. Desse tamanhozinho assim. Quase não se ouve a voz dela. Frágilzinha, uma criatura frágil. Que frágil, meu filho. O corpo apresenta alguma fragilidade. O espírito é um gigante. Maior do que o Kiko. É grandão. Ou seja, o espírito robusto, forte, determinado. Quando do outro lado alguém perguntou, mas olha, o corpo não vai ser lá muita coisa, não tem importância, me dá isso aí mesmo. Mas essa roupa aí, é meio curta para você, isso é meio, não tem importância, me dá isso aí mesmo. Eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí bota aquela roupa, a roupa meio apertada, né? O espírito entra ali, aquela matéria frágil, é uma alma, é um gigante, é um espírito determinado, cheio de virtudes, cheio de valores, cheio de não depende do corpo, não depende da... A gente quer tanta coisa para fazer tão pouco. Pede um monte de coisa para Deus para fazer tão pouquinho. E esses vêm sem nada, nem o corpo ajuda. E fazem um monte de coisa. Olha a diferença consciencial. Nós precisamos entender. A gente quer construir tanta coisa aqui no mundo das formas, quer ter tanta coisa, tanto conforto, e não se preocupa de construir por dentro, de ter conforto dentro da alma. Tem tesouro maior do que um filho, do que uma família, do que os amigos, do que o trabalho? Tem tesouro maior que isso? Isso não depende de coisas, nós temos nas mãos. Nós temos nas mãos. Eu costumo ser muito observador onde eu vou, sabe? E fui com a minha irmã na última vez que eu fui a São Paulo, nós fomos numa feira, fica perto do Extra, lá do mercado, perto da casa dela. E tem assim, bancas, e tinha várias bancas de... o pessoal lá para poder vender os produtos, eles mascaram um pouco as coisas, eles passam alguma coisa nas tangerinas, nas laranjas, né, para ficar bem bonito, aparentando e tal. E tinham várias bancas, e tinha uma banca de uma mulher, de uma senhorinha, no meio das outras. As laranjas delas não eram tão bonitas assim quanto as das outras. Mas você acredita que ela não vencia vender laranja? Se você olhasse o rosto daquela criatura, que você, ao avaliar, a gente viu que ela vinha de algum bairro ali, necessitado ali à volta, mas ela tinha um otimismo, uma coisa que te atraía para a banca dela. E
todo mundo em volta ali, querendo saber o que estava acontecendo ali, e um pegava uma coisa, bom, se está todo mundo comprando aqui é porque é bom, e todo mundo pegando ali, né? É assim, né? Então o espírito não depende, né, ah não, eu quero uma banca que tem um babadinho assim, que tem um negocinho assim, que tem 2 coisinhos pendurados na ponta assim, senão eu não quero, eu quero uma banca tudo. A mulher tinha uns caixotes lá colocados com uma esteira, né, de madeira assim, e as suas laranjinhas colocadas lá em cima e vendendo tudo que ela estava vendendo. Né? O outro está lá do lado, com a banca toda pomposa, né? Pagou na banca o que ele vai, o lucro dos próximos 10 anos ele vai gastar para pagar a banca. E não vende tanto quanto ela vendia. Mas por quê? É a mesma coisa do espírito que vem de lá. Quando olha para cá, ele vê o trabalho que ele tem que realizar. Não o que ele vai receber, se vai ter um corpo perfeito, se não vai ter, porque ele pode manter a vida no corpo. O corpo não tem importância, eu faço ele caminhar. Né? É o mecânico do corpo, é o eletricista, assim, ele faz tudo. Ele cuida do corpo, pode deixar que eu cuido. Se der um problema na parte elétrica, eu mesmo conserto. Se a roda não funcionar, eu vou lá, eu arrumo essa roda. Se um negocinho, o olho der um problema, vamos lá, nós consertamos esse olho. Vamos andando. E realizam coisas que a gente não faz com muito mais. O que está acontecendo? Qual é o problema? O problema é aqui. É aqui. São os valores interiores. A Cida acreditou que ela ia ser um agente de turismo e olha lá, ela está conseguindo. Já está mais de meio caminho andado. Falaram para ela assim, isso é muito difícil. Eu falei, isso que é bom. Assim é bom. E está lá. A essa altura da vida, em vez de você descansar, você vai arrumar sarna? Vai arrumar sarna para coçar. Nas viagens, nós quer dormir, ela não quer, porque ela a noite inteira andando no ônibus, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. A gente está quase dormindo, abre a porta, truque. Quem é? O fantasma, não é a Cida. Ó, gente, tá lá a Cida para cima e para baixo, todo mundo comenta, olha que energia que essa criatura tem. Nós estávamos acabados, destruído, e ela entrava, ela escutava abrir porta, fechar a porta, e entra para o motorista, e vai para lá, e vai no bagageiro, e vai para o banheiro, e vem para cá, e tá lá a Cida, para cima e para baixo. A gente fala, meu Deus do céu, onde que essa mulher arruma? Nós comentamos na outra vez, não é possível, ela deve ter 5 pilhas, né? Não pode ser, deve ter 5 pilhas do Arcel, entendeu? A força que vem de dentro, né? E ela tem problema respiratório, tem uma série de dificuldades. Nós estávamos tudo lá acabado, e ela lá, de pé. Acredita, né? Acredita, vai em frente. Não apenas sonha, né? Que a gente vive de sonho. E muitas vezes o pé na lua, né? Os sonhos daqueles que não são possíveis por enquanto de ser realizados. Cadê essa força, né? Onde é que está? Olha o que ela fala. Há exceções, no entanto, que decorrem da livre opção pessoal, com finalidades específicas nas paisagens da sua evolução. O espírito precisa tomar suas atitudes. Ninguém vai fazer por nós o que nós temos que fazer por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. A felicidade é um projeto nosso. Não existe a obrigatoriedade, a tarefa dos outros de nos fazer felizes. Esse é o nosso engano. Eu preciso encontrar alguém para me fazer feliz. Está errado. Essa não é uma tarefa que você pode delegar a ninguém. Ninguém pode fazer isso. Agora, se você estiver bem, vai encontrar uma pessoa equilibrada, tranquila, que vai complementar esse conforto. Vai ajudar a ficar mais confortável essa posição que já existe, né? Esse alto valor que já tem. Aí sim. Mas a gente está sempre delegando aos outros a tarefa de fazer a gente feliz. Aí está o erro. Aí a gente fica amargo, azedo, não tem condição de conviver, porque o que nós irradiamos é uma coisa muito ruim, ninguém quer saber de ficar perto, porque depende só da gente. Né? Então, melhorar o semblante, né? O rosto, os olhos são os espelhos da alma. Os olhos refletem o que está dentro de nós. Então a gente precisa melhorar a nossa fachada. Então eu vou no como é que chama lá o... cirurgião plástico. Então agora eu vou melhorar, agora vai dar certo. Vai lá e muda toda a face, né? Continua do mesmo jeito. Ninguém quer olhar do mesmo jeito. Ninguém quer ver. Vocês não estão vendo o que eu fiz? O quê? Ninguém viu.
Mulher que é encanada com isso. O homem nunca vê que ela mudou a cor do cabelo, cortou o cabelo do homem, não enxerga essas coisas. Porque a mulher fica brava, né? Fica lá e bem, ele fica olhando, o que foi? Você está notando alguma coisa diferente em mim? Ele olha. Não enxerga. O homem não vê essas coisas, não tem jeito. Não é o foco dele. A mulher está focada no cabelo, ele está focado em outra coisa. Enxerga. Quando o homem fala assim, você engordou? Tem uns indelicados que falam, nossa, bem, você engordou um pouquinho, né? Nossa. Aí o bicho capaz, não adianta, o homem não vai enxergar. Alguns, né? Alguns que já foram muitas vezes mulheres, que já tem esse tino também, né? Tem um pouquinho desse tino, consegue enxergar também esse lado, mas é poucos. A maioria não enxerga nada. A mulher, então, para economizar o mal-estar, fala. Bem, morder a cor do cabelo é bonito. Não é melhor, porque ficar perguntando para ele se ele está vendo, enxerga, ele enxerga. E o pior é isso, às vezes ela tira um fiozinho de cabelo que estava aqui, né? E quer que você perceba. Como que vai perceber o negócio dele? Não percebe. Tirou só um negocinho aqui, cortou tudo. Né? Ou o cabelo estava virado para fora, enrola para dentro. E ele olha. Não percebe, não nota. Não vê. Então não adianta mudar, né, a fachada. Tem que mudar por dentro, né? Porque esse é um pressuposto que está no livro dos Espíritos. A maioria dos Espíritos que vêm para a Terra, que tem tarefas significativas para realizar, não pedem beleza. E também não pedem dinheiro. Não obstante, são belos e ricos. Por quê? Porque o que está por dentro reflete-se, né, no semblante. O Chico falava, né, que ele não pediu dinheiro, nem uma coisa nem outra. Mas era a coisa mais linda do mundo estar na presença do Chico. Quando ele chegava perto dele, havia uma beleza nele que a gente não sabia traduzir. O que é que encantava na presença daquele homem? O que encantava? Ninguém sabia o que era. Mas é alguma coisa que ele estava irradiando. Que ele estava irradiando, não a forma dele. Né? Gente, tem uns bichinhos, uns animaizinhos, que a pessoa olha, tem um ratinho, quando o café, ai que coisinha linda, aquele negócio, um rato, lindo, um rato. Eu, particularmente, não acho bonito o rato, não. Nem eu. A pessoa tem um rato de estimação e acha a coisa mais linda. Olha que coisinha mais linda, né? Então, muitas vezes, a gente é um rato desajeitado, né? Mas pode despertar o bem-estar dos outros, mesmo sendo um rato desajeitado. Desde que haja valores para isso, né? Desde que, não havendo também, a gente esteja buscando, porque pode não haver. Nós não somos almas redimidas. Então, nós estamos na Terra ainda fazendo o quê? A busca de valores. Então, se eu estiver nessa busca de valores, eu posso irradiar alguma coisa que agrade as pessoas. Não é importante agradar os outros, mas eu posso irradiar alguma coisa que torne a minha convivência melhor com os meus irmãos, de maneira a que eles se sintam melhor na minha presença. Eu devo sempre me sentir melhor, bem na presença de todo mundo. Gerando bem-estar ou não essas pessoas, não importa. Nós temos que estar bem com todo mundo em qualquer lugar. Mas precisamos cuidar para que as pessoas estejam bem na nossa presença. Isso é muito importante. Não escandalizeis nenhum daqueles com quem estiver de contato. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que gerar uma coisa boa para que as pessoas se sintam bem na nossa presença, deixando uma impressão salutar no coração de cada um. Esta foi a proposta do Cristo. Vir à Terra e, através da sua vivência, do bem que ele estimulou no coração de cada um, das luzes que ele espargiu sobre todos os corações que conviveram com ele, deixar ali, com a sua presença, uma mensagem de esperança. Muitos espíritos, em condições deploráveis, conseguiram redimir suas vidas, elevar os seus sentimentos, arribados na esperança daquele homem, nas luzes que ele projetou sobre as áreas escuras e deprimidas as almas aflitas que lhe procuravam. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, na verdade estava multiplicando o sentido da vida de todas aquelas criaturas que estavam ali aos seus pés, aos milhares. E ele derramou sobre cada um deles a sua vida, uma vida de amor, uma vida de verdade, anunciando um novo reino que deveria nascer do coração de cada um. E disse com toda a propriedade:
o reino de Deus está dentro de vós. Quem quiser viver no céu deve construí-lo dentro de si mesmo. Lembrando que cada dia é um canto de esperança e de paz, que Deus oferece à sua criatura para que ela possa recomeçar sempre. Levantemo-nos das quedas, prossigamos em novas direções, e novas luzes se farão em nossa estrada, porque Ele é a luz do mundo. Voltemos os nossos olhos espirituais para Ele. Confiemos, mesmo que nossas carnes querem ser corrompida pelas dificuldades da matéria, ainda em transformação. O nosso espírito jubilante deve manter-se iluminado nos bons propósitos, fazendo a própria renovação. Que sejamos nós a amar sempre, e que Jesus seja a nossa luz infinita, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus.